Boa noite a todos. O Seminário Arquidiocesano da Paraíba, juntamente com o Centro de Estudos de Teologia e a Arquidiocese da Paraíba, junto também com a Pastoral Litúrgica, vem na noite de hoje expor o segundo tema do minicurso de Teologia, envolvendo o multo próprio do Papa Francisco, o qual trata sobre a Traditionis Custodes, os guardiões da custódia. Nós estamos aqui hoje com o padre Liginaldo, ele que é mestre em teologia pela Pontifício Instituto Litúrgico de Santo Anselmo, em Roma. É padre da Arquidiocese da Paraíba e da equipe de formação dos seminaristas deste seminário. Quero cumprimentar a todos vocês com excelente noite, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós, esta noite, assim como ontem, iremos fazer no final um sorteio em parceria com a livraria Paulus, a editora Paulus, e nós iremos lançar um link para que você se inscreva e faça parte deste sorteio. Nós iremos sortear hoje o livro que trata sobre a missa segundo o missal de Paulo VI. Nós, sem mais delongas, nós convidaremos agora para a apresentação o padre Liginaldo, que irá expor o tema A Reforma Litúrgica no Concílio Vaticano II. Padre Liginaldo, uma boa noite, seja muito bem-vindo, fique à vontade para fazer as devidas apresentações. Então, boa noite a todos, boa noite, Leandro, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando por meio do YouTube da nossa Arquidiocese da Paraíba. E nós hoje vamos dar continuidade a esse minicurso, a essa reflexão sobre o modo próprio do Papa Francisco, Traditionis Custodes. Assim, nós vamos tendo a oportunidade de fazer um aprofundamento e o conhecimento deste documento tão importante e muito bem ligado à questão da reforma litúrgica que foi proporcionada pelo Concílio Vaticano II. Ontem nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo de muita profundidade, muita qualidade, com o padre Moisés, da Diocese de Petrópolis, que fez uma belíssima apresentação para nós da reforma litúrgica no Concílio de Trento. Nos colocou diante de um panorama bastante importante para a gente poder entender de onde surge a necessidade de uma reforma litúrgica que vai ser, então, levada de uma maneira mais intensa, digamos assim, por parte do Concílio Vaticano II. O padre Moisés nos colocava de forma bastante clara que o Concílio de Trento ele vai ter uma ênfase na questão dogmática. Isso não quer dizer que ele não tocou nos aspectos litúrgicos. O padre Moisés nos apresentou muito bem os pontos referentes à liturgia que o Concílio de Trento, então, nos apresentou. Mas é no Concílio Vaticano II que nós vamos perceber ali uma mudança mais exigente, uma mudança mais profunda, que tem um único objetivo. O objetivo de, então, ajudar as pessoas a mergulharem no mistério celebrado na liturgia, o mistério pascal de Cristo. Na minha reflexão, hoje, eu não irei contemplar a parte histórica referente ao Concílio Vaticano II. Eu irei me deter apenas na questão da reforma, tentando colocar o que significa a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, quais os desafios e qual a definição, então, de liturgia a partir das propostas
do Concílio Vaticano II. Mas nós sabemos muito bem que essa reforma pensada pelo Concílio Vaticano II sobre a liturgia, ela não nasce do dia para a noite. Ela é preparada pelo movimento litúrgico. Movimento litúrgico esse que nasce na Europa no século XX, 1909, e ali, então, começa a surgir toda uma reflexão que tem como objetivo trazer como centro da vida espiritual dos fiéis a liturgia. Mas é ali que vai sendo, então, preparada toda a reflexão que depois, no Concílio Vaticano II, é aprofundada. Nós estamos, nesse momento da história, em que tem início o Concílio Vaticano II, diante de grandes desafios no que diz respeito à vida litúrgica da comunidade cristã. O padre Moisés ontem nos apresentava alguns pontos. E aqui eu vou tentar apresentar, de uma forma rápida, qual é o panorama, o que é que chega, né, quando tem início o Concílio Vaticano II. E esse panorama é que vai fazer, então, com que o movimento litúrgico comece ali a querer fazer esta renovação na vida espiritual da Igreja. Então, nós estamos no Concílio Vaticano II. A realidade é que temos uma liturgia superlotada de devoções. Ainda, mesmo apesar de todo o esforço do Concílio de Trento de reorganizar o santoral, ainda se faz presente uma grande quantidade de devoções. A comunhão eucarística é algo desligado da missa. Há muitas práticas de comungar antes da missa ou depois da missa e ir à missa apenas assistir. Há uma complexibilidade ritual tremenda. O missal, que foi então promulgado pelo Concílio de Trento, apresenta essa complexibilidade ritual de grande dificuldade para que o povo pudesse, então, mergulhar no mistério celebrado. O mistério era celebrado, porém, a complexibilidade ritual dificultava os fiéis a mergulharem no mistério que estavam, naquele momento, vivenciando. Também há compreensão muito mais alegórica do que teológica da liturgia. Padre Moisés ontem nos apresentava diversos exemplos acerca da alegoria. E ainda se faz presente ali no início do concílio toda essa questão alegórica. Há a questão da multiplicação de missas, nessa necessidade de ter as graças do sacramento. Então, como o Padre Moisés também nos dizia ontem, há uma multiplicação de missas. O culto é um culto, assim, exageradamente preocupado com o cumprimento ritual exato, preciso. A precisão ritual é ali, então, colocada em ênfase. Há uma diminuição da participação dos fiéis também na celebração da missa, da comunhão também durante a missa, devido a toda uma compreensão de uma catequese do medo referente à pureza exigida para receber a Eucaristia. Há também a ausência da participação litúrgica. A liturgia, nesse contexto onde vamos iniciar o Concílio de Vaticano II, é uma liturgia altamente clerical. Altamente clerical. É coisa que o padre faz. E aí, então, a questão da participação ativa dos fiéis, né, à liturgia, é algo que fica comprometido, fica ofuscado. Então, esse é o panorama, não é, que vai motivar o surgimento do movimento litúrgico, porque quer resgatar a liturgia como centro da espiritualidade cristã, e toda essa realidade está obscurecendo, né, essa liturgia como fonte da espiritualidade cristã. E aí, quando se dá início ao Concílio Vaticano II, estamos diante disso. Estamos diante dessa realidade. E a grande preocupação do concílio é, então, tratar do tema da liturgia para fazer com que a linguagem litúrgica seja capaz de dialogar
com os fiéis. E que seja uma linguagem mais teológica possível, que possa corresponder aos novos desafios e continuar ajudando a comunidade a mergulhar no mistério da salvação. Então, é essa a realidade do concílio, não é, que nós estamos ali. E um tema muito importante, que é logo tratado de imediato, é o tema da liturgia, dentro do concílio Vaticano II. E é interessante perceber que ali, quando se trata do tema da liturgia, não se fará apenas retoques, modificações, acréscimos, retiradas, no que diz respeito ao conjunto ritual da celebração. Mas acontecerá, como nós percebemos, uma mudança profunda na liturgia da Igreja. E o método do concílio para realizar essa modificação, essa renovação, que é a palavra mais correta, é o método de retorno às fontes. O Concílio Vaticano II faz todo esse trabalho olhando para as fontes bíblicas, patrísticas e litúrgicas presentes na Igreja. O Concílio de Trento também desejava esse acesso às fontes, porém não teve a mesma oportunidade do que o Concílio Vaticano II, porque havia limites na história, na pesquisa, para que o Concílio de Trento pudesse ter essa grande atitude de retorno às fontes, como o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II já contava com um movimento litúrgico que pôde recuperar diversas fontes litúrgicas e fazer diversos estudos. Já estava ali preparando, organizando o terreno para a chegada, então, do Concílio Vaticano II. Contou com um movimento bíblico, um movimento patrístico, que foram movimentos muito importantes para essa metodologia do Concílio Vaticano II de retorno às fontes. Então, como nós bem sabemos, o Concílio Vaticano II foi e ainda é de grande importância para a renovação da vida litúrgica de toda a Igreja. Os padres conciliares eram de comum acordo naquele momento da necessidade de uma renovação na vida litúrgica da Igreja. Vocês viram a realidade que há pouco eu apresentei, que estava diante da Igreja. Então, os padres conciliares, eles sentiam, sim, é preciso uma renovação, é preciso uma restauração na vida litúrgica da Igreja. Porque já era algo que eles desejavam rever. Não era uma novidade esse desejo, já era algo que a própria realidade provocava os padres conciliares a repensar isso. Tendo em vista que o imaginário tridentino já vinha sendo no último século, e sobretudo, depois de 2 grandes guerras mundiais, toda aquela estrutura tridentina que o padre Moisés nos apresentou ontem, já vinha, durante algum tempo, sendo desconstruída. Desconstruída pelo impacto da filosofia moderna, da psicologia, da sociologia, dos meios de comunicação e do fenômeno crescente de secularização. Então, dando assim sinais, todo esse arcabouço tridentino, dando sinais de que não mais correspondiam às necessidades espirituais do atual momento. Dessa necessidade, então, de responder às necessidades espirituais do atual momento, a realidade espiritual, a vida espiritual da Igreja, é que nasce a Sacrosanto Concílio, o documento sobre a liturgia, fruto do Concílio Vaticano II. E os principais temas urgentes da liturgia que ali estão. E necessários, esses temas, para toda a renovação da dimensão litúrgica da Igreja. Está ali, presente nesse documento, fruto do Concílio Vaticano II. Um autor chamado Boróbio, bastante importante nos nossos estudos de teologia litúrgica, diz o seguinte, fazendo uma síntese dessa Constituição Conciliar. A Constituição aborda, depois de um proêmio, os princípios que fundamentam o plano litúrgico do Vaticano II. Esse capítulo primeiro é o mais longo
e o de maior importância. Em seguida, são desenvolvidos a partir de perspectivas particulares da Constituição os temas: a Eucaristia, os outros sacramentos e os sacramentais, o ofício divino, o ano litúrgico, a música sacra, a arte e os objetos sagrados. A cada tema corresponde um capítulo. A cada tema desse tem um capítulo na Constituição Sacrosanto Concílio. A estrutura interna da Constituição é formada por princípios doutrinais e também por normas práticas. O entrelaçamento de princípios e prática corresponde ao binômio teológico que diz teologia, celebração. Isto é, a essência da teologia litúrgica. Se na celebração a teologia é marginalizada, cai-se no rubricismo ou na invenção arbitrária. E se na teologia sobre o culto se marginaliza a celebração, o pensamento é esterilizado, perdendo-se em si mesmo. Então, é isso que diz Dionísio Boróbio para nós. Chamo a atenção aqui para dois aspectos dessa citação de Dionísio Boróbio. Primeiro, é que ele nos apresenta toda a estrutura da Sacrosanto Concílio, né? O documento fruto da renovação conciliar, do Concílio Vaticano II. Depois, quando ele diz que a prática sem teologia é pobre e se transforma num rubricismo ou numa criatividade arbitrária. Chamo a atenção para esses dois pontos. Então, o concílio, ao trazer uma renovação para os livros litúrgicos, para o espaço celebrativo, para as vestes sagradas e etc., para a música, visa trazer a liturgia mais participativa, uma liturgia mais próxima dos fiéis, passando de uma característica altamente clerical, que foi assumida pela liturgia, para uma que retorna às fontes e envolve a comunidade dos fiéis. A comunidade dos fiéis que é parte do mistério que está sendo celebrado. Na manifestação dos diversos ministérios, dos diversos serviços que estão dentro da comunidade cristã e são explícitos durante a celebração litúrgica. Portanto, é importante perceber que a eclesiologia de comunhão e participação é algo fortemente presente na reforma litúrgica realizada pelo Concílio Vaticano II, correspondendo assim às exigências pastorais que o concílio visa responder, sendo, portanto, uma grande reforma na vida da Igreja, depois de Trento, uma grande reforma na vida da Igreja, o Concílio Vaticano II, com suas propostas. De grande consistência, essa reforma. Não é uma reforma feita de qualquer modo, de qualquer maneira, mas de grande consistência bíblica, patrística, teológica e litúrgica, de profunda implicação eclesiológica e teológica para toda a Igreja. Por isso que eu dizia no início que a metodologia utilizada pelo concílio é a metodologia do retorno às fontes. O concílio retorna às fontes bíblicas, às fontes patrísticas, às fontes litúrgicas. Esse é um grande trabalho realizado pelo concílio. Mas é claro que não faltam tentativas de reducionismo da grandeza do Concílio Vaticano II, que enfraquecem a reforma litúrgica proposta pelo concílio. Cabe a nós, que estamos aqui envolvidos nesse minocurso de liturgia, aprofundar o nosso conhecimento acerca do mesmo e promover a sua beleza e grandeza na execução de uma liturgia bem celebrada e baseada nos princípios apresentados pelo Concílio Vaticano II. Vem da reforma litúrgica toda a inspiração para a reforma da Igreja como um todo. Na verdade, é ali, na reforma litúrgica, que estão os princípios que vão nortear toda a reforma operada pelo Concílio Vaticano II. É o primeiro ponto a ser tratado no concílio. E que serve de inspiração para todo o trabalho que depois o concílio vai dar continuidade. É dela, da liturgia, que vem o entusiasmo para a direção nova que a Igreja deve tomar no meio do mundo.
desenvolvendo as intuições presentes já no movimento litúrgico, como dizia anteriormente, que preparou, né, aquilo que o concílio vai aprofundar. Como, por exemplo, a língua vernácula, a participação ativa dos fiéis na liturgia, entre outros. Em todo o processo de retorno às fontes bíblicas, patrísticas, litúrgicas, com o objetivo de uma reforma geral. E como nos afirma ali a Sacrosanto Concílio, número 21, no seu primeiro parágrafo, nos diz, a Igreja, neste seu primeiro parágrafo, no número 21, a Igreja deseja fazer quanto antes uma reforma litúrgica geral, para que o povo cristão aproveite melhor as riquezas de graças contidas na liturgia. Há na liturgia uma parte imutável de instituição divina e outra sujeita a modificações, que podem e devem variar no decurso do tempo, desde que apresentem aspectos menos apropriados à natureza íntima da própria liturgia ou que se tenham tornado obsoletos. Portanto, a partir desse ponto, desse número 21, vemos toda uma reforma com o objetivo de melhor oferecer ao povo de Deus o mistério da salvação, a fim de que as pessoas participem de forma mais abundante da graça de Deus que a liturgia oferece. Não é mudar por mudar a liturgia. Não é uma mudança superficial, é uma mudança exigente e profunda para que a liturgia corresponda aos novos desafios e continue a comunicar aos fiéis o mistério da salvação. Sobre uma consistente base, lógico, não de qualquer forma. Uma nova linguagem litúrgica para o diálogo com o mundo moderno, visando ser menos legalista e mais simbólica. Então, o Vaticano II caminha por uma reforma que ouve a voz da tradição e é sensível às novas exigências pastorais também. Ouve a voz da tradição e é ciente às novas exigências pastorais da Igreja, buscando preservar o patrimônio litúrgico da Igreja, que pensa na elaboração de ritos fundados sobre uma consistente doutrina, priorizando, claro, toda essa reforma litúrgica, a participação dos fiéis na liturgia. É a participação dos fiéis na liturgia que vai guiar toda a reforma operada pelo Concílio Vaticano II. Nos diz, então, o Papa Pio XII, a Igreja de Cristo, a mais fiel guardiã da sabedoria divina educadora, não pode nem pensar em minar as características particulares que cada povo piedoso, zeloso e orgulho compreensível guarda e considera como um patrimônio precioso. Sua finalidade é a unidade sobrenatural no amor universal, sentido e praticado. Não a uniformidade, exclusivamente externa, superficial e, portanto, debilitante. Já dizia Pio XII. Então, a necessidade de adaptação que a liturgia vai realizar se fundamenta no fato da necessidade de ir buscando atualizar-se durante a história da Igreja, realizando reformas nos ritos em vista de um melhor celebrar o mistério salvífico, observando, claro, a cultura e a sensibilidade das pessoas. E a própria Constituição vai dar bases para realizar toda essa renovação, toda essa necessidade que, então, a liturgia precisa ter de corresponder aos novos desafios que ela tem diante de si. Então, as mudanças propostas pela Constituição de Liturgia são verdadeiramente mudanças profundas. Não são simples modificações estéticas no rito, mas sim um repensar eclesiológico que se revela no modo de celebrar, tendo a Eucaristia como centro da vida da Igreja e como um lugar central e principal para a proclamação do Evangelho para o mundo, sendo a reforma litúrgica proposta pelo Concílio capaz de responder aos sinais dos tempos, visto que a liturgia progride no curso da história para ser presente e atuante na vida espiritual do homem,
progride na história, a liturgia. É isso que nós vamos contemplando com o que acontece com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Outro ponto que destaco aqui é perceber que a liturgia revela a eclesiologia da Igreja. No missal de Trento, nós temos uma eclesiologia. No missal do Vaticano II, nós temos uma eclesiologia que se revela quando a gente celebra a Eucaristia. Então, abdicar da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, na verdade, uma forma muitas vezes velada de rejeitar a teologia proposta pelo Concílio. Daí verificamos em nossos dias muitas iniciativas de retorno ao passado, que manifestam uma rejeição às dimensões, às decisões conciliares. Realidade essa triste. E que o Papa Francisco, então, identificou e relata para nós essa dificuldade ali presente no seu modo próprio. Por isso que, então, surge a necessidade de regular a celebração que se utiliza do missal anterior ao Concílio Vaticano II, por causa disso, porque alguns estavam utilizando como uma maneira de expressar a sua rejeição ao Concílio Vaticano II. Aqui eu vou ler o que disse o Papa Francisco. Estou igualmente aflito com os abusos de um lado e do outro na celebração da liturgia. Como Bento XVI, também estigmatizado que em muitos lugares as prescrições do novo missal não são celebradas com finalidade, mas é mesmo entendido como uma autorização ou mesmo como um dever de criatividade, que muitas vezes leva à distorção, até o limite do que é suportável. No entanto, estou triste com o uso instrumental do missal romano de 1962, cada vez mais caracterizado por uma rejeição crescente, não só da reforma litúrgica, mas do Concílio Vaticano II, com a afirmação infundada, a insustentável de que traiu a tradição e a verdadeira Igreja. Se é verdade que o caminho da Igreja deve ser compreendido no dinamismo da tradição, que nasce dos apóstolos e progride na Igreja sobre a assistência do Espírito Santo, o Concílio Vaticano II constitui a etapa mais importante desse dinamismo da tradição, recentemente em que o episcopado católico ouviu para discernir o caminho que o Espírito Santo indica à Igreja. Duvidar do concílio significa duvidar das próprias intenções dos padres, que exerceram solenemente o seu poder colegial em petro et sub petro no concílio ecumênico. E, em última análise, duvidar do próprio Espírito Santo que guia a Igreja. Nos dizia, então, o Papa Francisco, né? Então, não podemos negar os abusos litúrgicos pós-conciliares. Não, existem. Nós identificamos. Que se revelam num reducionismo ritual, que se limita à execução do necessário, ou que se revelam em acréscimos fantasiosos no campo da liturgia, para levar uma bandeira de oposição ao Vaticano II. É uma realidade que nós constatamos e que o Papa Francisco, então, coloca ali bem presente na carta que ele escreve aos bispos referentes a essa questão do motu próprio, traditionis custode. É isso que leva, então. O Papa Francisco reafirma para toda a Igreja o valor, o significado do Concílio Vaticano II, né, que eu tratei já aí no início. Considera tudo isso. E é como nos diz o Papa, né? Ao mesmo tempo, peço-lhe que assegure que cada liturgia seja celebrada com decoro e fidelidade aos livros litúrgicos, promulgados depois do Concílio Vaticano II, sem excentricidades que facilmente degeneram em abusos. Os seminaristas e os novos sacerdotes devem ser educados nesta fidelidade às prescrições do missal e ao livro litúrgico, que refletem a reforma litúrgica desejada pelo Concílio Vaticano II.
Então, o Concílio Vaticano II é manifestação do Espírito Santo, que guia a Igreja. Devemos nos empenhar para a reta aplicação do mesmo e a fidelidade aos livros litúrgicos, que trazem muitos elementos positivos para a vida pastoral da Igreja. Pois com a reforma da liturgia, podemos redescobrir o valor e o papel da Assembleia Litúrgica, a participação, a concelebração, a palavra de Deus, entre outros elementos, como já citei anteriormente, renovados, restaurados pelo Concílio Vaticano II. E tudo isso, então, empenho do retorno às fontes que realizou o Concílio Vaticano II. A liturgia é a maneira, ou seja, o modo visível da Igreja declarar para o mundo a sua identidade, a sua teologia, de modo compreensível, de modo dialogável. É na liturgia que a Igreja se revela como um sacramento de unidade e não de divisão. Essa é uma grande questão que o Papa Francisco tem muito zelo, muito cuidado. E isso nós podemos identificar no moto próprio Traditionis Custódio, o zelo pela unidade, pela comunhão. A liturgia não pode dividir. A liturgia não pode dividir. A liturgia não é lugar de divisão. A liturgia é lugar de comunhão, de unidade. Nós vamos para a liturgia para rezar, não para se dividir, mas para formar o corpo místico de Cristo. É um único pão, um único cálice. E nós nos aproximamos para formar um único corpo, o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Liturgia não é lugar de divisão, não é lugar de conflito, de desentendimento. É lugar de oração. Nós nos aproximamos da liturgia para rezar, para entrar em comunhão com Deus. Nos textos litúrgicos promulgados pelo Concílio Vaticano II, encontramos a lex orandi, a lex credenti do mesmo. E o rito é ligado à teologia. Por isso que o Papa enfatiza a fidelidade ao mesmo. E o Concílio Vaticano II faz essa saída de uma visão litúrgica alegórica para uma visão litúrgica teológica, fundamentado na sua metodologia de retorno às fontes bíblicas, patrísticas e litúrgicas. A questão aqui é que certos movimentos parecem desejar colocar um fim no percurso do concílio, arrogando-se que querem corrigir o que foi promulgado, não é? No Concílio Vaticano II, com surtos conservadores que atrapalham, na verdade, toda a implementação, toda essa reforma litúrgica que nós estamos aí nos empenhando a fazer. E a Traditionis Custódia é essa reforma litúrgica. É o empenho desta reforma litúrgica. E na liturgia, na verdade, a reforma litúrgica primicia e é fruto supremo do concílio, do ponto de vista teológico pastoral. Parece ser a primeira vítima, a liturgia, dos esforços para reverter e anular a atualização, a vida do Concílio Vaticano II. A Igreja busca o reorientamento, ou seja, é consciente da necessidade de que precisa assumir um novo papel no mundo. Rejeitar a reforma litúrgica é rejeitar a teologia do Vaticano II. Pois na liturgia nós temos a teologia feita a oração. É considerar o próprio concílio como se ele estivesse errado. Anular, né? É uma pretensão muito, muito grave. E é esse cuidado que o Papa Francisco ele demonstra para nós no seu motu próprio. Na Sacrosanto Concilium se mostra a Igreja que o Vaticano II deseja, pois o caminho de reforma da liturgia é, na verdade, um caminho de um projeto de uma reforma eclesial. Depois desta reflexão, a liturgia renovada pelo Concílio Vaticano II não deve ser limitada a uma compreensão de cerimonial exterior, tendo em vista que a liturgia do Vaticano II, ela procurou apresentar um caminho de uma compreensão mais profunda da liturgia, que bem pode ser expressada na recuperação da expressão mistério pascal, para falar que, por meio da liturgia, acontece a obra de nossa redenção, ou seja, por meio de ritos e orações, a salvação é realizada por Cristo. Como nos diz o prefácio da Páscoa 1, né? Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. O mistério pascal de Cristo nós celebramos na liturgia.
E nós saímos dessa visão de um cerimonial exterior para essa realidade teológica de celebração do mistério pascal de Cristo. Vimos que o padre Moisés ontem, e é importante sempre fazer referência a ele, porque o que ele colocou ontem é base para a gente ver os pontos que o concílio vai reformar, nos falava do ritus servandos para a celebração da missa anterior ao Concílio Vaticano II. Lá, nós identificamos essa forte preocupação exterior, cerimonial, da execução precisa do rito. Não é que o Concílio Vaticano II vai negligenciar a realidade exterior da liturgia, mas não vai ter a mesma compreensão teológica como se tinha anteriormente. Por isso, essa recuperação da expressão mistério pascal. Assim, vamos saindo de uma visão rubricista, ou seja, da liturgia como um conjunto de normas apenas a ser seguido, para uma visão teológica. Precisamos desses estudos de liturgia, gente. São fundamentais para nos ajudar a fazer esse percurso de sair de uma visão rubricista, cerimonial exterior, ritualista, para uma visão teológica da liturgia. E quando tivermos uma visão teológica da liturgia, teremos sim uma excelente execução ritual da liturgia, partindo de um ponto de vista pastoral, para compreender dela como celebração, superando duas posições que dificultam a sua compreensão, a compreensão da liturgia de uma forma mais profunda. Duas posições dificultam. Sendo a primeira, a necessidade da superação de uma visão da liturgia como fato tradicional. E da segunda, que via a liturgia como algo apenas jurídico. Essas duas posições ou visões de liturgia a tornavam algo imutável, rígido e pesado. Deveria saber discernir entre elementos que realmente são da tradição e elementos tradicionais que foram sendo acrescentados. E a gente sabe que, diante da distância que a liturgia, depois do Concílio de Trento, teve na vida do povo, se assumiu muito a questão de elementos tradicionais dentro da liturgia. Um exemplo muito simples e fácil para a gente compreender, a oração do terço durante a missa, a novena durante a missa, né? Nesse período. O povo não entendia, mas necessitava da sua comunhão com Deus, necessitava da sua relação espiritual com o Senhor, e buscava nas devoções isso, nas tradições isso. Então também se fazia necessário sair de uma visão jurídica, como algo próprio da liturgia. É interessante que, agora eu não me lembro exatamente, mas eu acho que é o cânon 8 do Código de Direito Canônico, ele fala qual é a posição dele referente à questão litúrgica. É muito interessante. Depois vocês deem uma olhada lá no cânon acho que é o 8 do Código de Direito Canônico, quando se refere à questão da liturgia, das normas litúrgicas. Né? Então, sair dessa visão jurídica, como próprio da liturgia, né? Reduzindo a mesma a algo que deve ser feito, norma a ser compreendida, cerimonial. Sair dessa mentalidade. Mas é ainda hoje desafiante levar à frente a reforma litúrgica realizada pelo Concílio Vaticano II. É ainda desafiante. É como nos diz Libânio. No entanto, à primeira vista, parece que sua recepção tem sido laboriosa e dificilmente ele repetirá a epopeia tridentina. E então vem a pergunta, por que não se está conseguindo igual façanha com o Vaticano II? Porque o Concílio Vaticano II realizou uma tarefa diferente. Participou da desconstrução da identidade tridentina, mas não conseguiu criar uma própria. Essa foi a sua sina. Para construir-se, Trento encontrou, por assim dizer, o terreno dos fiéis e do clero baldio. Era uma terra de ninguém, ou se quiser, ainda estava uma religião arcaica, pagã, no meio dos fiéis, e um clero abundantemente mais despreparado, decadente moral, intelectual e espiritualmente. O Vaticano II veio e lá estava o sólido edifício tridentino, embora já minado. Foi necessário derrubá-lo a duras penas e remover-lhes os entulhos. Acho interessante essa colocação
de Libânio, que nos ajuda a entender o grande desafio que nós temos hoje de dar continuidade, né, a toda essa obra do Concílio Vaticano II e qual a facilidade que o Concílio de Trento encontrou. Além de perceber que há uma visão reducionista do concílio, há um saudosismo da velha forma de celebrar. Há dificuldades que surgem até nos seminários, que treinam seminaristas para assumir esse velho rito, né? Temos grupos que se organizam para pressionar, né? E também querendo negar o Concílio Vaticano II. Temos abusos, temos uma visão cerimonial da liturgia. São esses desafios que estão presentes hoje na nossa igreja. Não queremos aqui negar o valor, o papel e a grande importância do Concílio de Trento. Não é isso. Como vimos hoje, como vimos ontem, a riqueza que o Padre Moisés nos apresentou. Quantas definições dogmáticas importantes foram tomadas lá no Concílio de Trento. Ontem ele nos recordava acerca da presença de Jesus na Eucaristia, quando se tem um fragmento. Quantas coisas outras importantes foram tratadas, né? Aliás, o Concílio de Trento, ainda se referindo a ele também foi uma ação do Espírito Santo naquele momento da história da Igreja. Ele também foi inspirado pelo mesmo Espírito que guiou o Concílio Vaticano II. Trento teve, sim, a iniciativa de querer corrigir abusos litúrgicos e excessos em vista da fidelidade à tradição litúrgica. E teve um bom resultado nesse empenho. Teve um bom resultado. Mas é importante reconhecer e considerar que o mesmo concílio tinha diante dele fontes limitadas para se apoiar em sua reforma litúrgica. Tinha um limitado conhecimento ainda da história da liturgia. Por isso, a obra de Trento e dos padres é digna de altíssimo louvor. Salvou a liturgia da crise do século XVI. Todavia, é também uma obra limitada, enquanto deu forma fixa à liturgia para superar a situação católica daquela época, caótica daquela época, desculpe. Também a afastou da vida real, quase a congelou, constrangendo assim a piedade dos fiéis e afastando-se dela para dirigir-se às formas de piedade popular e devoção. Ela acabou assim por dar origem, sem querer, à cultura religiosa do barroco. O que é prejudicial aqui é não considerar as grandezas e fraquezas desse concílio, que fez aquilo que estava a seu alcance, e querer repeti-lo no mundo de hoje, em um outro momento da história, no qual o Espírito Santo suscita novos desafios para a igreja, novas iniciativas. É preciso ser sensível, é preciso ser dócil ao Espírito Santo e perceber que ele sempre renova a igreja para responder aos novos desafios, deixando-se guiar por ele. Diante dessa realidade e do que é a reforma litúrgica no seu sentido, cabe a nós aqui fazermos uma equilibrada, verdadeira e consistente opção pelo Vaticano II, que consiste em mudar de mentalidade para uma dedicação mais firme no processo de formação, que ajude a ter um conhecimento profundo da riqueza do concílio, que a liturgia nos apresenta, tendo como objetivo a implantação do desejo do Vaticano II, libertando-se do relativismo e de ritualismos exteriores, no esforço de concretizar como forma de vida eclesial a liturgia. Passo fundamental para nos empenhar em colocar na prática a reforma conciliar é compreender bem o que o Concílio Vaticano II define sobre liturgia. No documento conciliar sobre a liturgia do Concílio Vaticano II, encontramos do número 5 a 7 elementos que ajudam a compreensão da liturgia desejada por este sagrado concílio. Não é uma definição exata e precisa, é, na verdade, a apresentação de elementos que vão nos ajudar a entender o que é a liturgia, segundo o concílio. É desses pontos que emerge a definição de liturgia, segundo o Vaticano II, inserindo a liturgia no contexto da história da salvação. Diz a Sacrosanto Concílio: com razão, se considera a liturgia o exercício do sacerdócio de Cristo, em que se manifesta por sinais e se realiza, a seu modo, a santificação dos seres humanos, ao mesmo tempo que o corpo místico de Cristo presta culto público perfeito à sua cabeça. Por meio da liturgia, então, a gente percebe realidade visível
significa-se e se comunica a realidade sagrada da salvação, que é invisível aos nossos olhos. Pois os sinais sensíveis presentes na liturgia manifestam e comunicam a vida divina, realizada no culto da igreja. Mas a liturgia não é só culto a Deus, é santificação do homem também, pois Deus nos santifica por meio do seu Filho Jesus, que se faz presente na liturgia. Deus vem ao encontro do homem para santificá-lo e levá-lo à sua presença. É o que nós celebramos e contemplamos na liturgia. É isso que o Concílio Vaticano II nos apresenta sobre a compreensão de liturgia, que exige de nós o estudo e experiência para mergulhar no mistério que nós somos convidados a celebrar a liturgia. A falta de estudos e conhecimentos da história provocam críticas que não se sustentam ao que o concílio definiu e limitam a liturgia a um conjunto de aparatos. Aproveitemos essa reflexão que estamos fazendo durante esses dias, tendo como base aí o moto próprio do Papa Francisco, Traditionis Custodes, para buscar aprofundar o conhecimento sobre esta pérola preciosa da Igreja, que é, então, a liturgia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, era isso que eu queria trazer para a nossa reflexão. É claro que não tenho a pretensão aqui de encerrar tudo que podemos dizer sobre a liturgia, porque é uma realidade divina, sagrada. Sabemos dos limites das nossas palavras, porém, quero apresentar essa grandeza que é o Concílio Vaticano II, quando resgata para nós e faz com que a liturgia seja, né, essa fonte, esse cume da nossa vida espiritual, fonte ápice da vida da Igreja, como nos diz a Sacrosanto Concílio. E o Concílio Vaticano II consegue recuperar essa dimensão para a liturgia, que foi comprometida na medida em que a liturgia se distanciou da comunidade dos fiéis, na medida em que a língua não era mais compreensível, o latim, na medida que entrou diversas devoções particulares na celebração e que foram assim comprometendo essa centralidade da liturgia na vida da comunidade cristã. Foi um processo. É claro que Trento, como disse anteriormente, teve todo o seu valor, toda a sua importância, porque foi capaz de, naquele momento, corresponder aos desafios que estavam diante deles. Então, eu espero que essa reflexão seja uma motivação que nos estimule a buscar conhecer e aprofundar mais essa realidade tão bela da Igreja, que é a liturgia. E lembrando que amanhã, né, nós teremos a participação do Dom Jerônimo, que vai adentrar de uma forma mais própria, mais ali próxima do moto próprio do Papa Francisco, Traditionis Custodes. Muito obrigado. Então, foi uma belíssima exposição do Padre Reginaldo. Antes de nós abrirmos as perguntas, eu quero fazer uma colocação, na verdade, é a leitura de um parágrafo aqui de um dos livros de Dionísio Boróbio, que nos ajuda também a refletir sobre essa realidade da liturgia no seu aspecto e na sua dimensão estética. Boróbio, no livro A Dimensão Estética da Liturgia, ele nos apresenta que, na realidade, é da essência da própria liturgia a necessidade de ir em busca de uma purificação da noção de beleza litúrgica e do estabelecimento de seus cânones. Uma estética litúrgica pode ser elaborada a partir de uma teologia da liturgia. Para fazer uma análise de beleza da liturgia, é necessário primeiro tentar compreender em profundidade, na medida do possível, a natureza da liturgia. É exatamente isso que o Concílio Vaticano II ele quer propor, um resgate da beleza
teológica que a liturgia pode nos trazer, não só na sua dimensão visual, mas na sua dimensão espiritual também. E uma pergunta simples que surgiu aqui de um dos que está nos acompanhando, o José Clementino de Sá, coloca: qual a melhor compreensão da espiritualidade na reforma litúrgica? A melhor compreensão da espiritualidade presente na reforma litúrgica é perceber que a liturgia é a espiritualidade da igreja. A espiritualidade da igreja é a espiritualidade litúrgica. Ou seja, é essa participação em todo o itinerário do ano litúrgico, da compreensão dos textos, da participação de festas, solenidades da igreja. Essa é a melhor compreensão de espiritualidade na reforma litúrgica, que a espiritualidade da igreja é a espiritualidade litúrgica. Isso, Padre Liginaldo, nos recorda a essência que é apresentada na Sacrosanto Concílio, quando propõe o resgate do maior sentido em relação ao mistério pascal de Cristo na liturgia, colocando como o centro, fonte e também o ápice a Eucaristia, do qual todos os outros sacramentos e toda a vida espiritual da igreja gira em torno. A Eucaristia, ela nos lembra que nós participamos assim do corpo místico de Cristo. E no ato litúrgico, a gente oferece ao Pai, por meio do Filho, em comunhão com o Espírito Santo, um sacrifício de louvor a Deus. Uma pergunta dentro desse contexto seria: no primeiro momento em que tudo isso foi exposto na Sacrosanto Concílio e chegou a sua divulgação através da promulgação do documento, e esses documentos chegou nas respectivas paróquias de todo o mundo, qual teria sido a principal dificuldade em acolher essa mensagem? Veja, como eu dizia, né, no início não, quando eu dizia na nossa reflexão, o Concílio de Trento foi muito forte, né, na mentalidade da igreja. Ele estava muito bem edificado, digamos assim, apesar de todas as rachaduras que já estavam bem presentes. E a grande dificuldade, acredito que foi entender o real significado de toda essa reforma litúrgica, compreender, né, o que queria realmente o concílio. Acho que de imediato isso foi muito difícil. Acho que a empolgação de toda a renovação, do desejo de toda a modificação, fez com que as coisas fossem muito apressadas, e isso dificultou a compreensão, né, dos fiéis leigos, e isso foi uma grande dificuldade para o início de toda a reforma litúrgica, né, a chegada dessa reforma nas paróquias. E nós sabemos que houve sim, né, toda uma questão de precipitações, interpretações muito apressadas, né, mas com esse desejo de renovar, de reformular. Então, acredito que essa foi uma dificuldade muito presente. Eu posso intuir que tenha sido uma dificuldade muito presente quando se chegou esse documento nas paróquias. Uma pergunta que eu vou fazer um resumo aqui, mexe com dois pontos fundamentais da proposta da reforma da liturgia. Um é a questão da enculturação. Como foi idealizado essa questão da enculturação nos livros litúrgicos, nos livros sacramentais, e na forma prática de se celebrar esses sacramentos de forma enculturada, como isso se dá. E outra que é de modo semelhante ali, o que significa, então, essa participação na celebração da missa?
ou melhor, na celebração dos sacramentos em geral? Então, sobre a questão da enculturação, quando nós observamos toda a vida litúrgica da igreja, toda a caminhada litúrgica da igreja desde os primeiros séculos, nós percebemos claramente que é próprio dela a enculturação. Os primeiros cristãos, né, sempre se preocuparam em ir enculturando a liturgia. A liturgia nasce num contexto judaico, dentro de uma refeição, de uma celebração judaica. E então vamos percebendo aí que é próprio da liturgia essa questão, essa capacidade de enculturação. E fiel a essa realidade presente na tradição da igreja, os livros litúrgicos dão espaço e consideram, sim, a enculturação. Lá está, nas orientações dos livros litúrgicos, um espaço à consideração da enculturação, do respeito a cada realidade cultural onde se celebra o mistério pascal de Cristo, para que ele melhor seja comunicado. Mas essa enculturação, ela deve obedecer critérios. A enculturação que é desejada pelo Concílio Vaticano II é uma enculturação que segue critérios eclesiológicos, teológicos e litúrgicos, para que realmente ela seja capaz de corresponder aos desejos do Concílio Vaticano II, para que aquele elemento necessário de ser enculturado dentro da ação ritual possa melhor comunicar o mistério que está sendo celebrado. Isso já nos mostra que enculturar não é colocar, a enculturação não é colocar qualquer elemento a partir do meu gosto ou interesse pessoal. Existem critérios teológicos objetivos para esse processo, que é considerado e está presente dentro dos livros litúrgicos. A forma de celebrar um funeral no Brasil é diferente da forma de celebrar um funeral na África. A forma de celebrar a Eucaristia no Brasil, né, é diferente da forma de celebrar a Eucaristia na África. Tem outros elementos, outros pontos são destacados. Tudo isso considerando um processo sério, criterioso de enculturação. Acerca da participação ativa, um tema muito importante na renovação conciliar, porque é esse tema que vai nortear toda a reforma litúrgica. Toda a reforma litúrgica tem como pano de fundo participação ativa, que foi perdida, né, com a questão do período em que a liturgia pós-tridentina não mais ia conseguindo corresponder às necessidades espirituais do povo. E o povo ia se distanciando da liturgia. A liturgia se tornando algo estranho. Então, o povo já não tomava parte da liturgia. Porém, participar ativamente da liturgia não quer dizer que é fazer uma coisa. Porque a gente pode pensar que participação ativa seja fazer algo. Participação ativa é a atitude de se fazer parte do mistério que está celebrando. É assumir na vida, né, aquele mistério que está sendo celebrado. Isso é o que é participação ativa, segundo o Concílio Vaticano II. Não é o fazer. O silêncio é participação ativa. Silêncio orante na liturgia, recuperado pelo Concílio Vaticano II. O responder às preces é participação ativa. Então, da enculturação, que o senhor falou agora há pouco, eu acho que o grande elemento visível de enculturação é celebrar na própria língua, a língua vernácula, a língua do país. Isso é a forma expressiva que mais fica nítida, mais fica claro para nós esse processo de enculturação, já que não é mais apenas no latim, mas se dá a permissão também de se rezar na própria língua do país. Em relação também à participação ativa, esse fato de eu poder celebrar na língua do meu país e compreender o que está sendo celebrado a partir daquela língua que faz parte da minha nacionalidade, já me coloca dentro de um corpo participativo. Isso acho que é bem interessante de ser colocado. Abre-se, então, aí uma forma de participação ativa
levando em conta que isso não seria o fazer algo como o senhor bem colocou. A participação ativa, então, ela não é uma participação ativista, né? Ela é uma participação consciente de compreender o que está sendo celebrado e entender-se como corpo místico de Cristo. Acho que Isso é muito aqui nos importante. coloca. Pode falar. Acho que muito importante esse aspecto que você destacou, Leandro, de ter consciência do que está celebrando. Né? Você não pode. Uma participação ativa não é uma participação alheia à celebração, como se fosse uma coisa totalmente desconhecida, né? Mas é algo que é próprio seu, que você conhece, que você tem proximidade. Há uma pergunta aqui do. Deixa eu. A pergunta subiu, deixa eu achar novamente. Magnólia Neves. A reforma litúrgica conciliar remete ao povo de Deus a introduzir-se ao mistério da salvação que nos leva à santificação. Como vivenciar com as práticas litúrgicas tradicionais e os exageros de hoje? Pois é, então todo o empenho da reforma litúrgica, como eu dizia anteriormente na nossa reflexão, tem em vista conduzir o povo para mergulhar nesse mistério da salvação, no mistério pascal de Cristo. Para isso é importante corrigir os tradicionalismos, né, que estão presentes, ou as tradições ou coisas que foram sendo acrescentadas na liturgia, e também ir podando os exageros. Ir podando os exageros. Conhecer a liturgia, aprofundar o nosso conhecimento histórico, teológico da liturgia, nos ajudará, então, a ir eliminando essas práticas tradicionais e os exageros. A fidelidade ao livro litúrgico também ajuda a gente a ir eliminando práticas litúrgicas tradicionais e também exageros hoje. Então, acredito que o caminho seja esse, o estudo, né, da teologia, da história, e também a fidelidade aos livros litúrgicos, como o Papa Francisco dizia para nós no seu moto próprio. E outra coisa importante é a gente saber fazer uma diferenciação daquilo que se entende por tradição na igreja, né, com T maiúsculo, vamos dizer assim, e tradições menores, que seriam elementos que participou da vida da igreja durante muito tempo, mas que precisou ser reformulado, precisou ser redefinido, que é a proposta do Concílio Vaticano II na Sacrosanto Exatamente. Concílio. Por exemplo, Fazer um resgate da... Isso. certas práticas de devoções, as relíquias que entravam nas celebrações. Então, são tradições menores, como você colocava, que realmente precisavam ser melhor reguladas e orientadas para não comprometer o mistério central da celebração, que é o mistério pascal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e saber, né, por meio do estudo, da fidelidade ao livro litúrgico e discernindo qual elemento realmente é essencial para a celebração. E como o senhor bem colocou no início, de forma breve, né, o movimento litúrgico, o movimento bíblico, o movimento catequético que surgiu naquela época, posterior, aliás, anterior ao Concílio Vaticano II, ele teve ali algo muito importante que o Concílio de Trento não teve, que foi justamente as fontes da patrística que foram surgindo e foram sendo redescobertas, estudadas, aprofundadas, e a partir daí pôde-se resgatar elementos para a reforma litúrgica que remete realmente a uma tradição até mais longínqua que os elementos que o Concílio de Trento conseguiu fazer. É algo muito importante porque a gente começa a ver a reforma litúrgica proposta pelo Vaticano II como uma reforma que retoma as fontes, ela retoma a uma tradição do princípio da igreja a partir dos padres e a partir
daquele momento nascente da igreja no seu início do cristianismo. Fica agora aberto um espaço, padre, se o senhor quiser fazer algumas considerações finais. Depois nós iremos para o sorteio e, em seguida, para os agradecimentos. Bem, desde já eu quero agradecer, né, em primeiro lugar, ao padre Moisés, que ontem, de forma muito brilhante, como ele sempre foi um aluno muito brilhante no Santo Anselmo, apresentou sobre a reforma litúrgica do Concílio de Trento. Quero agradecer a todos os que participaram hoje da nossa live, aí, comprometidos. Para agradecer aos alunos da matéria de Eucaristia, aqui do nosso Seminário Arquidiocesano da Paraíba, as pessoas das diversas dioceses que se fizeram presentes nessa live de hoje, a toda a equipe de organização, né, que se empenha para que esses momentos possam acontecer. Não é um momento onde tem só um organizando, né? Mas aqui a gente tem uma equipe por trás, tem o Glauber, coordenador da pastoral, tem o Euclides, aqui na parte técnica, digamos assim, dessa transmissão, o Leandro aí também da nossa equipe de pastoral litúrgica, e tantos outros que se empenham divulgando, ajudando, né? Para que essa live possa chegar também às outras pessoas e chegar tão distante, né? Então, a minha palavra é de agradecimento, né, a todos e sempre a Deus, o princípio e a origem de todas as coisas. E queremos contar com vocês amanhã, no próximo momento que conclui a nossa formação com o Dom Jerônimo, que vai nos deixar bem próximos ali da compreensão da tradição Unicus Custodes. Porém, já temos todo o pressuposto, com o Concílio de Trento, o Concílio Vaticano II, a gente já tem todo o pressuposto para agora se aproximar com mais propriedade da tradição Unicus Custodes e compreender bem o porquê, né, do Papa, que tem esse zelo, esse cuidado de dar continuidade a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, ou seja, ele está operando segundo a reforma do Vaticano II, na fidelidade ao Concílio Vaticano II. Então é isso, muito obrigado, padre Reginaldo. Nós, neste momento, iremos fazer um sorteio. O link ele foi colocado no chat, que você acessaria, se inscreveria nesse chat e a partir daí seria feito o sorteio. O número sorteado, aliás, o ganhador do sorteio foi Aslan Weber e Maria do Socorro Melo Nóbrega. São os dois ganhadores do sorteio da noite de hoje. Aslan Weber e Maria do Socorro Melo Nóbrega. O resgate ele é feito na livraria Paulus. Você vai até lá, a livraria, e faz o resgate do seu sorteio. Nós queremos agradecer a noite de hoje. Quem está conosco à frente de tudo isso, né? Numa parceria, a Arquidiocese da Paraíba, do qual nós estamos transmitindo pelo canal do YouTube esse mini curso. Também ao Centro de Estudos de Teologia do Seminário Arquidiocesano da Paraíba, a Pastoral Litúrgica da Arquidiocese da Paraíba e também a Livraria Paulus, daqui de João Pessoa, que entrou como parceira nossa e nos oferece esse prêmio a ser sorteado no final de cada noite, que deve ser resgatado lá na Livraria Paulus. Repetido o nome dos ganhadores: Aslan e Maria do Socorro Melo Nóbrega.
Então vamos agora pedir a bênção de Deus para essa nossa noite e amanhã queremos contar com a participação de todos, dando assim continuidade para concluir esse mini curso sobre a Traditionis Custodes, que provavelmente terá uma segunda edição, tratando sobre a dimensão histórica, né, do Concílio Vaticano II e a Traditionis Custodes, continuidade e descontinuidade, e também tratando sobre a questão canônica desse documento. Então, assim nós concluiríamos um estudo sobre a Traditionis Custodes do Papa Francisco. Então, nós vamos aí também já para vamos aí nos preparando para essa segunda edição de estudos sobre a Traditionis Custodes. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Uma boa noite, Leandro. Boa noite, Padre.